E aí, moçada, estamos iniciando agora o nosso 5º episódio, hein? Legal, a coisa tá andando legal. Gente, hoje eu tenho trazido aqui, já trouxe o vereador Teco, trouxe a Larissa, trouxe o Dr. Gustavo e trouxe a psicóloga, né? A Aline, sensacional. E hoje eu estou com uma pilateira, uma educadora física, segunda educadora física que eu trago, que o Teco foi o primeiro, né? Que é a Mara Rabaioli. Mara, tudo bem com você? Tudo ótimo. Beleza? Mara, vamos lá destrinchar a Mara agora, quero que você se apresente. Então, porque, na verdade, não... Mara é o nome de guerra, uma abreviação, isso. Qual é o teu nome todo, Mara? Então, primeiro eu quero agradecer, tá? Claro, beleza. O convite para estar aqui contando um pouquinho a minha história e também contando um pouquinho da Casa do Pilates e falando da nossa linda profissão que é a educação física. Beleza. Então, meu nome completo é Edmara Rabaioli, né? No decorrer desses anos eu comecei a ser conhecida como professora Mara. Mara, né? legal. E eu tô na profissão já há 23 anos. Você é da onde? Eu sou natural de uma cidade bem pequenininha no interior do Paraná, que é Santa Helena, mas eu fui criada em Foz do Iguaçu, no Paraná. A partir dos 2 anos, a gente se mudou para lá e eu fui criada lá. E papai e mamãe são da onde? Minha mãe é gaúcha, de Tenente Portela, e meu pai é catarinense, de Itá. E foram morar lá no Paraná? Isso, foram tentar papai a vida fazia lá. o que lá? Meu pai, ele trabalhava em mercados, né? Tá. Ele trabalhava na seção de açougue e tinha muito tempo ele trabalhou nessa área. Minha mãe, professora. Né? Ela era professora, naquela época a gente chamava de primário, né? Agora do ensino... Eu chamo de primário até hoje, cara. Então, Diz uma coisa, e mais quem? Filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãos. Um irmão mais velho, né? Que é o Márcio, e uma irmã mais nova, que é a Edneia, e eu sou a irmã do meio. Você é intermediária. Como é que foi tua vida escolar lá, mano? Então, eu fiz toda a parte até o ensino médio, né? Eu fiz até o 2º ano do ensino médio em Foz. Aí eu me mudei para Santa Helena novamente. Fiz o último ano Santa Helena foi onde tu nasceu? Onde eu nasci, tá. né? Que é uns 100 quilômetros de Foz do Iguaçu. E aí eu terminei o ensino médio lá, né? Em 95 eu terminei o ensino médio lá. E aí em 96 foi quando eu fiz o vestibular, no início de 96. Mas aí já era mocinha. Já tinha 17 anos, foi quando eu fiz... Fez cedo? Fiz cedo. Eu saí do ensino médio e já fiz o vestibular e acabei passando no primeiro vestibular. Isso em Foz do Iguaçu? Não, aí eu fui para outra cidade. Eu fui para Marechal Cândido Rondon, que tem a UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foi quando eu passei no vestibular e fiz educação física lá. Diz uma coisa para mim, até tu chegar lá na tua infância, adolescência também, até chegar na fase adulta, esporte, o que tu fez? Então, eu treinei pela escola, vôlei, na época, né? Tinha uma professora de educação física que era a minha inspiração. Isso era o ginásio, não? Isso já era na 8ª série, a partir da 8ª série. 8ª série, 1º ano e 2º ano do 2º grau. Mas que eu treinei mesmo para a escola foi na 8ª série. Daí eu treinava vôlei e eu tinha uma turminha que a gente sempre se reunia, a gente jogava vôlei de areia também. Né? Eu não tinha uma altura muito para vôlei, mas eu geralmente eu era levantadora. Levantadora, tá. E na verdade o vôlei era a minha inspiração, assim, né? A gente tinha nossa turminha, treinava pela escola e sempre fui de estar praticando alguma coisa. A gente gostava muito de ter a turma de andar de bicicleta, né? Tu chegou a competir? Não cheguei a competir. Não cheguei a progredir para a competição, mas eu treinei um bom tempo assim pela escola, né? Meio líquido, teve algum contato ou não? Então, o meio líquido, eu fui professora de natação depois que eu me formei, né? Tá. Depois que eu me formei, mas assim, até foi uma grande superação para mim o meio líquido, porque eu tive um episódio, bem nessa fase também, de quase me afogar. Naquela época eu ainda não sabia nadar.
E Tu aí... já estava na faculdade? Não, eu não estava era na criança. faculdade. Então, Tá. até na época da faculdade, eu entrei com um medo muito grande, porque eu teria que fazer a disciplina. Aham. E na própria faculdade, eu perdi o medo, aprendi a nadar. Teve que Eu perder o tive que medo. aprender a nadar, né? Porque Tá, quando a gente põe um objetivo, você Sim, esquece os sim, medos, né? sim. E aí, depois, por incrível que pareça, ainda me tornei professora de natação Ah, que legal, que legal. de 3 anos até adulto. Aham. Beleza. E me diz uma coisa, como é que aconteceu a educação física? Então, eu sempre tive essa veia, né, da educação física. Eu sempre gostei muito, sempre tive uma infância muito ativa, né? Tá. Então, o movimento sempre fez parte da minha adolescência, da minha infância, né? E na época, na verdade, eu tinha aquele sonho, né? Que a gente sempre tem uns sonhos que às vezes você fala, eu tenho sonho de ser isso. Na verdade, eu gostava muito de biologia e eu queria ser bióloga marinha. Né? Era o meu sonho ser bióloga marinha. Era o inicial, né? Era o Começou inicial. assim. Tá, Só que legal. quando eu fiz o meu último ano no ensino médio, ali em Santa Helena, começou essa vertente de novo despertar do meio do movimento, porque eu tinha faculdade de educação física bem próximo ali, que era Marechal Cândido Rondon. Naquela época não existia nem faculdades particulares, era as estaduais, né? Que a gente tinha que enfrentar uma concorrência para poder entrar. E tinha a de educação física nessa cidade próxima, né? Que para mim acabou sendo mais fácil, porque eu tinha parentes lá. E aí eu optei pela educação física. E para a família, como é que foi isso? Minha mãe ficou extremamente orgulhosa, né? Porque ela era professora e tal. E naquela época não era... naquela época não era... Era muito difícil se passar em vestibular. Eu lembro que os meios de comunicação até era difícil de eu falar com ela. Não tinha telefone em casa, não tinha... O único telefone que ela tinha era na escola, né? E eu só consegui falar para ela que eu tinha passado no vestibular mais ou menos, acho que um mês depois. Porque eu não tinha como ter contato com ela. Eu tinha que ligar na escola para falar com ela. Aí, quando eu falei com ela, que ela estava na escola no intervalo, que eu consegui falar com ela, ela falou que ela sabia, porque ela tinha pego um ônibus e tinha comprado um jornalzinho. Naquela época, saía no jornal os aprovados, né? Daí, ela abriu o jornal, assim, para ver os aprovados e viu meu nome lá. E daí, começou a chorar no meio do ônibus, assim, sabe? Então, foi legal. Uma história bem, assim, que me emociona. Para onde tu foi? Vamos para a tua formação agora. Aí tu prestou vestibular? Sim. Isso com 17 anos? 17 anos. Aí tu foi morar nessa cidade? Fui morar nessa cidade, de Marechal Cândido Rondon. Sozinha? Não, a princípio, eu tinha parentes, no qual eu morei com eles um ano. Mas saiu de perto da família? Sim, saí de perto da família. Tá. E aí, só que assim, eu sempre tive comigo que eu sempre quis algo a mais, assim, né? Eu precisava vivenciar tudo aquilo, né? Okay. Comigo não tem muita zona de conforto, eu tô sempre querendo movimento, né? Então eu falei, não, eu preciso morar em República, porque eu preciso aprender com isso, né? E tu morou em República? Morei em República. Eita. A partir do segundo ano, daí eu morei na mesma cidade, mas com República. E aí eu fiquei morando até o último ano da faculdade. É uma escola de vida, né? É uma escola de vida, a gente aprende muita Porque coisa. Você aprende a conviver com as diferenças, né? Isso, é uma escola paralela à tua formação profissional. Então, você se forma profissionalmente e também se forma nesse contato pessoal, assim, sabe? E diz uma coisa para mim, o curso de Educação Física, como é que foi? O que você achou? Eu... Estava dentro daquilo que você... eu era apaixonada. Sim. Foi uma faculdade, assim, muito transformadora na minha vida, sabe? Então, eu sou muito, muito feliz por ter conseguido, naquela época, passar no vestibular. Era conhecido como a segunda maior do curso de Educação Física do Paraná, né? Já tinha, naquela época, 12 anos já que o curso de Educação Física tinha na universidade. Então, eu sou muito feliz por ter me formado lá, sim. Tem uns caras bons lá no Paraná, Guedes, né? Guedes, da avaliação. Sim. Antônio Carlos Gomes. Isso. Tem uns cabras fortes ali, né? Tem uns cabras fortes. E tinha professores do Paraná inteiro que davam aulas ali, né? Então... Essa faculdade é estadual? Ela é estadual, é a universidade. Legal, então, são várias universidades, faculdades que se uniram no Oeste e se transformaram na Universidade do Oeste do Paraná. Tu voltou lá?
Depois que eu me formei, não voltei. Não voltou mais? Não voltei mais, porque daí eu criei asas, né? Não, tá. Às vezes eu volto, mas para visitar parentes e tal, E não né? foi ainda no campus, não? Não, ainda não fui. Tem que dar uma passada lá, tem cara. que passar lá. Tem que dar uma passada. Isso é muito legal. Porra, estudei aqui, estudei ali. Usei aquela quadra ali e tal. Mas lá, formei educação física, e aí? E aí eu saí para o mundo, né? Com aquela visão de que eu poderia mudar o mundo, Aí tu foi para onde? Eu fui para Foz do Iguaçu, né? Aí já foi pro centro, grande. Eu já fui, eu voltei onde meus pais moravam, né? Que era Foz do Iguaçu. E lá o meu primeiro emprego... Teu estágio, onde foi? Meu estágio foi em Marechal. Mas tipo licenciatura ou chegou a pegar... Eu peguei nas duas, porque a minha formação é licenciatura plena, né? Então, eu tenho que fazer estágio nas duas. Áreas, tá? Daí eu fiz estágio. Lá eu fazia estágio pela prefeitura. O que chamou mais atenção? Licenciatura ou... Na época, eu pendia mais para licenciatura, porque a partir do segundo ano da faculdade, eu já trabalhava pela prefeitura lá. Eu fiz um estágio, trabalhei 1 ano gratuito lá, né? E daí no segundo ano eles me contrataram. E aí eu fiquei trabalhando educação física nas bases iniciais. E já ganhou Isso. E eu gostava por quê? Porque eu achava que ali eu ia conseguir transformar a educação física, né? Explorar a base das crianças era realmente plantar a sementinha do movimento. Né? Então, eu saí da faculdade assim. Só que quando eu me formei em dia 19 de dezembro, dia 28 eu já estava trabalhando numa academia em Foz do Iguaçu. Eu cheguei, distribuí meu currículo e já fui chamada. E aquilo também foi um desafio para mim, porque eu tive que me reinventar. Eu falei, poxa, mas eu também posso trabalhar nessa área, né? E aí eu trabalhei 2 anos e meio com musculação, com dança, com step, com tudo que tinha na academia. Essa clínica geral é fundamental, né, cara? Muito. Essa clínica geral é fundamental. Muito. Porque te traz várias vivências, né? Por exemplo, eu estou como personal trainer desde 92. Você vê que eu sou antigo, cara. Como personal, nem o nome personal trainer, o pessoal ainda não falava. Desde 92. E eu peguei muita gente, e tem muita gente da área de musculação. Sim. O cara não passou pela ginástica localizada. O cara não passou pela dança. Não passou pelo alongamento, não passou por uma aula de step. E isso é fundamental quando você tem que... quando você vai trabalhar, por exemplo, você pegar um médico como cliente e você ter que dar o treinamento dele dentro daquela clínica dele. Você vai ter que usar a maca, você vai ter que usar garrote. Para quem não passou por... É a vivência, né? Não passou por dentro de uma academia, clínica geral, você não sabe nem como que você está acostumado com equipamento, com máquina, tudo montadinho. Então, eu acho isso aí, para mim, foi uma escola para mim. Vamos lá, Mara, vamos continuar. Tu começou na academia, ficou 2 anos e meio, e aí? Aí eu fiz o concurso do Estado do Paraná lá, e aí eu passei. E aí comecei a dar aula no Estado. Também dei aula 2 anos. Licenciatura, voltou para licenciatura de novo. Daí eu trabalhava os 2 paralelos. Que legal. Só que assim, o que aconteceu? No meio da escolar, eu saí com aquela visão que eu poderia transformar o mundo da educação física, né? Então, eu queria fazer a aula do jeito que eu tinha aprendido na faculdade, eu queria colocar tudo aquilo em prática, eu queria transformar aquilo. Só que aí o mundo escolar... Pelo menos nas escolas que eu fui designada a trabalhar, era muito viciado. Por quê? Naquela realidade que o professor tinha que jogar a bola para os alunos e era aquilo. Então, eu comecei a bater de frente, eu não conseguia... Hoje ainda é assim, não? Eu acredito que não. Porque naquela época existiam muito menos faculdades de educação física. Né? Então, era uma visão muito restrita. Então, não tinha essa renovação desse pensamento, né? Quase tacanho, né? Isso, exatamente. Então, talvez eu tenha vivenciado a primeira quebra ali, sabe?
E aí eu sentia que eu precisava fazer algo mais, eu queria vivenciar algo mais. Então, eu falo que o bichinho nômade começou a me movimentar. Nessa primeira academia, tu já encontrou o Pilates? Não tinha o Match Pilates? Não, o Pilates solo? Não, ninguém se ouvia falar, não existia estúdio de Pilates ainda em Foz do Iguaçu. E como que o Pilates entrou na tua vida? Então, depois que eu trabalhei pelo Estado, eu saí do Estado, renunciei ao concurso e fui trabalhar na maior academia de Foz com natação e hidroginástica. Aí eu conheci a pessoa que me levou ao Pilates, que é uma grande amiga minha, a Raquel, e ela saiu de licença maternidade, eu fiquei nos horários dela, e nessa licença maternidade dela, ela fez o curso de Pilates. Quando isso, se não me engano, foi em 2003, mais ou menos. Pode ser que me falhe a memória agora. Okay. E aí ela não voltou mais. Ela saiu de licença e ela quis trabalhar com aquilo que ela tinha acabado de se formar, que era o método Pilates. Eu fiquei lá mais algum tempo e aí eu engravidei. Naquilo que eu engravidei, eu já estava como coordenadora da natação e hidroginástica nessa academia. Só que eu ainda queria algo mais. Estava sempre buscando. Foi quando eu comecei a achar fantástica essa área, né? Porque a gente começou a trocar conhecimento. E daí ela falou para mim, por que você não vem trabalhar comigo? Eu vou sair daí ela tinha engravidado de novo, por que você não vem? E você fica me substituindo, faz o curso e tal. Foi quando eu Esse negócio já era dela? Não. Já era dela, ela tinha montado. Foi o primeiro estúdio de Pilates de Foz do Iguaçu. Nossa. E aí eu fui... Tu pegou o negócio bem na origem, né? Bem na origem. Era no tempo que quando a gente fazia... Vamos dizer que também é precursora do Pilates lá de Foz do Iguaçu, ela né? me puxou junto ali, né? Que legal. E aí, quando a gente fazia propagandas, a gente tinha que fazer, era propaganda em jornal escrito ainda, não existia rede social, não tinha nada. A gente tinha que explicar o que era Pilates, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de Pilates. Então, a gente começou bem no início mesmo. E quando é que tu foi fazer o curso? Eu fui fazer o curso daí depois que acabou a minha licença maternidade, eu estava amamentando ainda. Caramba. Foi quando eu catei o meu marido, a minha mãe, e falei, vamos para Curitiba que eu quero fazer esse curso. Tu fez em Curitiba? Eu fiz em Curitiba. E aí a gente foi, ele tinha 4 meses, o meu filho. Que era o Pilates Studio, né? Aí já era o Pilates Studio, era uma formação completa. O MET e o Studio. Também, ok. E isso daí foi no início de 2007. Ok. Foi quando eu fiz o curso. E aí, quando eu voltei para Foz, né? Foi bem difícil, porque meu filho era pequenininho, então eu amamentava ainda. Eita. Meu marido, às vezes, entrava com ele no curso chorando, eu tinha que sair para amamentar e tal. Mas foi uma supervivência também. E aí, eu voltei para Foz, comecei a trabalhar com ela. E aí, eu fiquei sócia dela até 2014. Foi quando a gente resolveu. Caramba. Que daí o bichinho nômade de novo deu uma acendida. E aí, a gente veio tentar a vida aqui em Santa Catarina. Então, antes de chegar em Santa Catarina, tua família aqui, quem é? Minha família aqui hoje minha mãe já mora aqui, mas ela não morava aqui. Mas a família direta, você? Direta, eu e meu filho. E minha mãe. Eu, meu marido e meu filho. Tá, ok. Teu menino? Tem 16 anos. 16 anos. Isso. Tá. Nasceu lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Quando você introduziu no Pilates, né? Quando eu introduzi no Pilates. No início da tua formação Exatamente. mesmo, de fato, né? Isso. Então, tem 16 anos. Em 2014, tu veio para cá? Eu vim para cá. Tu veio para Balneário ou tu Então, na verdade, a ideia inicial era vir para Balneário, né? Tá. Okay. Então, a gente veio... Por que Balneário? Porque eu achava, né, de longe, que o público-alvo estivesse em Balneário. Tu já conhecia aqui? Já. Eu tinha um casal de amigos que a gente vinha visitá-los, né? Tá. E aí me apaixonei pelo local, aquela minha paixão pelo mar de novo, lá da biologia, né? Okay. Marítima. E aí, eu, na minha ideia, Balneário seria o nicho que eu precisava, né? Mas eu vim para cá em 2014, comecei a fazer várias aulas em vários estúdios para entender e sentir um pouquinho como é que era o mercado. O mercado daqui, o Pilates estava rolando aqui, né? Isso. E o que você achou na época quando tu chegou aqui? Eu achei
que assim, tinha área para trabalhar o Pilates da forma como a gente trabalhava, porque já era um Pilates bem diferenciado, né, dentro da área do condicionamento físico. Tá? Eu experimentei vários estúdios, mas eu via um Pilates assim, extremamente repetitivo, né? Dentro das aulas que eu fiz. Né? Não estou generalizando. Dentro dos estúdios que eu fiz. Né? Aqui, em regra, o pessoal segue a linha da formação deles. Né? Exatamente, que é o repertório, né? E o cara também não tem isso, você pega aquele repertório são poucos e vai reproduzindo. Isso. E aí, só que assim, nada acontece por acaso, né? Então, eu acredito muito na mão de Deus na nossa vida. Sim, são os propósitos dele, né? Isso. E surgiu um convite para a gente abrir o nosso estúdio dentro de uma academia lá em Camboriú. Sim. E aí... Nós quem? Na verdade, eu e a minha... No início, que foi uma confusão. Aonde a Fernanda entrou? Então. Você chegou sozinha? Eu cheguei sozinha. Tá? Eu, meu marido, meu filho. E aí, comecei a vivenciar essa rodou em Balneário. De Balneário. Para saber como é que aí surgiu, que lado que a banda tocava. Exatamente. Surgiu essa oportunidade para montar lá em Camboriú, né? Então, o meu marido, ele sempre foi muito ativo dentro de me ajudar e dentro de montar junto comigo um sonho, né? Então, surgiu esse convite e a gente começou a analisar. E montamos o estúdio lá em Camboriú, dentro da academia. Só que assim, dentro de 4 meses, estava eu sozinha aqui ainda, né? A Fernanda também já tinha vontade de vir para cá. Agora, vamos voltar lá para a foto. Quem é a Fernanda? Onde você encontrou a Fernanda? Eu encontrei a Fernanda, ela era professora da academia que tinha embaixo do nosso estúdio. Nosso estúdio era no 2º andar. Você já tinha academia, sociedade? Você eu já tinha tinha sociedade já com a Raquel. E a Fernanda também já era pilateira? Não. Não, ela era professora de academia. E estava fazendo o curso de Pilates. Foi aí que eu encontrei ela, né? Procurando alguém para trabalhar dentro da nossa... Ela fez o curso de Pilates por influência de vocês? Não. Ela estava fazendo o curso quando eu encontrei ela. Porque eu desci na academia perguntar para uma professora se ela sabia quem tinha interesse de trabalhar com Pilates. Porque a gente estava expandindo o negócio e precisava de alguém para também estar pegando... Apareceu a Fernanda. Aí apareceu a Fernanda, interessada. Daí ela começou a ser a nossa funcionária. Era eu, a Raquel e a Fernanda. Né? E assim nós ficamos até 2014. Já estava fazendo uma dobradinha contigo. Sim. Já era alguns anos que ela era nossa funcionária. Ela ficou, né? Mas ela também tinha sementinha de que ela também queria vir para Balneário. Ela também tinha um sonho, porque ela já conhecia Balneário, de vir embora para cá. Né? Então eu cheguei, montei sozinha, comecei a trilhar lá em Camboriú, dentro da academia. Então é assim, lá em Foz a gente tinha um estúdio também na base de 130 alunos. Né? Então eu vejo assim, que para mim foi muita gente. E éramos nós 3. Eu queria entender aqui, porque o número que me foi dito antes que eu pesquisei, né? Cara, eu queria entender como é que tu consegue dar treinamento dentro de um estúdio para tanta gente. Sim, então a história eu falo por isso que nada acontece por acaso. Montei dentro dessa academia, era um estúdio de 26 metros quadrados, lá em Camboriú, montei dentro da academia. 4 meses eu já estava com... 26 é pequeno, cara. Bem pequeno. Mas como era uma academia renomada, a gente falou, vamos começar porque a gente vai ter um referencial. O estúdio dentro da tal academia e tal, né? Pode falar o nome? Pode. Qual que é? A Academia Wave, que era lá na... A dona minha amiga, era no... Marcos Graca, Isso. Era no Areias, né? E era num bairro ainda de Camboriú. Então, a gente foi desbravando Camboriú. Foi na primeira versão dela? Foi na primeira versão. Eu cheguei lá na inauguração. Foi lá. E aí a gente ficou 4 meses lá. Só que depois de 4 meses, o que aconteceu? A academia ia mudar de lugar. Sim, mudou para o centro. Foi, de fato. E aí o espaço que eles tinham para nós lá era um espaço menor.
Então, não tinha, para nós era inviável. Inviável, né? Tá. Só que, assim, tudo hoje eu sou muito grata, porque tudo aconteceu como deveria acontecer, né? Claro. Só que naquela época, o início que a gente ia começar a ganhar dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Naquela época, a Fernanda já tinha decidido vir para cá. Ela veio para cá bem na época que a academia ia mudar. Tá. E aí, ela chegou e eu falei, Fernanda, eu preciso de você, porque... Agora eu não tenho como fazer isso tudo sozinha, porque a gente tinha um mês para sair da academia, já que a gente não ia junto, a gente tinha que achar uma sala, né, que comportasse. Só que a única sala que a gente achou, foi até uma aluna que ajudou a gente a achar, era de 140 metros. Grande, cara. Então, você sair de 26 metros para 140 metros grande, hein, cara? é muito grande. Até porque falta equipamento, Nossa, né? falta equipamento, tatame. Você monta uma academia com 50 máquinas é uma coisa, mas o Pilates são 6 equipamentos. Exatamente e, por mais isso. que você deixa um distante do outro... Então, aquela época foi realmente um susto bem grande, assim, um desafio. Mas hoje eu vejo que foi uma bênção. Porque a gente, dentro desses 140 metros que dava eco no início, né? A gente começou a crescer, e a gente tinha espaço para crescer. Então, hoje nós temos 3 funcionárias, nós trabalhamos com 3 professores ao mesmo tempo, nós temos 3 estúdios de Pilates dentro desse espaço. Caramba. E temos a capacidade para passar de 200 alunos, que é a nossa meta de 2023. Né? Uma galera, hein, Sim. Nós tivemos uma pandemia aí no meio, que a gente estava em torno, na época, de 100 alunos. A gente caiu pela metade, né? Vocês ficaram fechados lá quanto tempo? Nós fechamos só 15 dias. Aí depois uma professora voltou a dar aula presencial e eu e a Fernanda continuamos com aula online. Para os alunos que não queriam voltar. Teve que se virar, né? Sim. Tivemos que nos reinventar. E no meio de tudo isso, que também veio para crescimento, a gente começou a perceber que a gente poderia dar curso, né? Já que a gente conseguiu levar toda essa tarefa de aula online numa boa. Mara, diz uma coisa, dentro da minha atividade, nós somos avaliação, inclusive eu sou avaliador com mais de 15 mil avaliações que eu já fiz durante o tempo que eu trabalho. Você tem alguma coisa específica, né? Sim. Dentro do Pilates. Como é que funciona isso aí? O que é avaliação? Avaliação física convencional? De adipômetro? Treina? Não, né? Não. Como é que é? Foi uma avaliação que a gente criou exatamente para oferecer mais resultados para os nossos alunos dentro do método Pilates. Porque o que a gente percebeu? Que não existia uma avaliação preconizada para tudo que a gente trabalhava nas aulas. Então, a gente sentou e a gente criou a análise motora funcional. Então, o que agrega isso? Agrega testes de força, agrega o flexímetro, tá? Que é a flexibilidade de determinadas articulações, que a gente trabalha com movimentos dentro do método Pilates. Feito testes de mobilidade, tá? Porque a gente trabalha muita mobilidade nas nossas aulas também. Sim, claro. Então, foram colocados testes de mobilidade, o banco de Wells, o teste de preensão manual, né? Então, isso tudo foi colocado. Também toda a análise postural. Que é o dinamômetro, né? Dinamômetro. Então, tem o flexímetro, tem o dinamômetro, tem o banco de Wells e tem as posturas que a gente faz. Esses testes de forças, eles são realizados de movimentos que a gente faz na aula. Tá? Então, a gente faz determinados posicionamentos, usa o cronômetro, um protocolo e depois a gente sempre pede pelo menos 6 meses para estar reavaliando. Então, ele faz... Foram vocês que criaram? Fomos nós que criamos essa avaliação. Como é que você chama ela? A análise motora funcional. Então, depois de 6 meses, ele vai fazer uma reavaliação. E depois, como mudanças posturais demoram, né? A gente fala para fazer pelo menos a cada ano. Tá? Faz 6 meses, depois só de 1 ano. Então, a gente teve alunos que fez 4 análises. Então, são alunos de 4 anos. E a 4ª análise ainda deu muita mudança postural.
Então, é uma análise que comprova cientificamente os nossos resultados do que a gente trabalha. Da evolução Exatamente. A gente já passou por situações do aluno estar querendo desistir, né? E a gente chamou ele para fazer uma análise. Ele fez a análise, ele ficou tão impressionado com os resultados que ele teve que ele não parou e é nosso aluno até hoje e nem cogita parar. Então, é importantíssimo ter uma ferramenta que ofereça para os alunos exatamente ele visualizar esses resultados. Porque é a comprovação de toda a dedicação, de toda a disciplina. E é o teu parâmetro de avaliação. Exatamente. De melhora de rendimento. Exatamente, de mostrar que está dando certo aquilo que ele está fazendo. Que o investimento dele, quando ele chega lá e faz um plano, está tendo resultado. Ó. Esse é seu investimento e esse é seu resultado. Então, isso causa fidelização, sabe? Fidelização é demonstração de resultado. Bom, você me disse que são três estúdios, praticamente 3 em 1, né? E aí? E qual a perspectiva? Como é que está indo? Então, a gente teve essa quebra da pandemia, né? Só que depois que as pessoas voltaram da pandemia, elas começaram a ter muito mais consciência da necessidade do exercício físico, ainda mais que o Pilates trabalha muito a capacidade respiratória. Então, a gente tinha protocolo de atendimento para pessoas que tinham essa dificuldade respiratória pós-Covid. Então, a gente começou a abraçar essa necessidade do mercado também, tá? E depois disso, além da necessidade, as pessoas começaram a procurar mais, porque na pandemia as pessoas aumentaram o índice de dor, né? E aí, isso também é um nicho grande para nós. Mara, diz uma coisa para mim. Existe um protocolo Pilates. Tu é educadora física, a gente trabalha em harmonia, super harmonia com o pessoal da fisioterapia, que vem desse protocolo, porque não foram eles que criaram também, é o método Joseph Pilates e tal, então o pessoal segue essa linha. Eu sei que você vem introduzindo, até pelas suas experiências com trabalho resistido, o Pilates como condicionamento físico. Sim. O que é isso? Me parece que vocês têm um curso, têm uma metodologia própria. Me conta essa história aí, como é que é? Então, eu vou começar essa história desde o início, né? De como começou a vir essa vertente. Então, quando eu fiz o curso, eu também saí do curso só com o repertório de Joseph Pilates, né? E aí comecei a buscar várias especializações dentro do método Pilates. E comecei a perceber que existia uma raiz, né? Da onde veio esse repertório? Comecei a estudar realmente a vida de Joseph Pilates. Ele tem 2 livros, na verdade, que ele lançou, né? Na época foi lançado o último livro em 1934. Ele era uma pessoa revolucionária com a visão à frente do tempo. Mas atravessando o samba agora, tu teve na Argentina? Eu tive na Argentina. Esse foi um congresso internacional, né? Que a gente fez. Eu e a Fernanda, na época ela ainda era minha funcionária. Vocês estavam lá, vocês estavam em Foz ainda. Isso. Isso foi assim, um marco. Foi um divisor de águas. Isso, para eu começar a mudar a minha visão. Eu já tinha essa inquietude de ver o método Pilates muito além daquele repertório que Joseph tinha deixado. Mas lá a gente teve contato com os melhores do mundo, né? Considerados os melhores do mundo. E tinha também a Lolita São Miguel, que é a única aluna viva, né? De Joseph Pilates. Então, ela teve contato direto com ele. E ela começou a contar várias histórias de como ele era, das coisas que ele... Qual era a visão dele, né? Então, ele era uma pessoa extremamente inquieta, que buscava constantemente novos questionamentos na área do movimento, né? Ele era praticante de vários tipos de exercício, de boxe, de artes marciais, praticava yoga. Então, era também uma pessoa que tinha muito inquietude naquilo que ele acreditava, né? E vivenciava o exercício físico nele mesmo. Então, a partir desse pressuposto... Isso, que a gente começou a ter o contato... eu comecei a me questionar muito, comecei a fazer outros cursos, comecei a investigar, a ler o livro de Joseph Pilates. E a coisa aflorou aqui em Camboriú?
Não, lá em Foz a gente já tinha o início dessa vertente. Mas para né? pôr em Porque prática, éramos tu colocou... todas educadoras físicas. Eu sei, mas tu botou em prática a na metodologia academia. Mas de aqui. criar a metodologia... Aqui em Camboriú. Nós Porque criamos... existe o curso agora, né? Isso. Nós temos a metodologia Casa do Pilates, né? Que é essa visão que Joseph Pilates tinha. Isso é um curso? Não, essa é a metodologia que a gente aplica no dia a dia para os alunos. E o tá? curso, qual que é? O curso é o nosso método, né? TCO, que é o Treinamento Científico Organizado. O que é esse treinamento científico organizado? É onde a gente uniu todas as bases científicas, né, de individualidade biológica, de plasticidade muscular, porque nós trabalhamos em cima do estímulo diferenciado da musculatura. Então, toda aula o aluno é estimulado de forma diferente e assim ele vai criando novas conexões cerebrais e novas vivências motoras. Tá? Por quê? Por que essa visão? Porque Joseph Pilates preconizava a liberdade de movimento, as diversas possibilidades do corpo humano. Essa era a ideia e o conceito de Joseph Pilates. Então, como a metodologia Casa do Pilates ela se firma em cima das bases desse conceito de Joseph Pilates, o TCO, que é o Treinamento Científico Organizado, a gente aplica ele na prática com as bases da individualidade biológica, da plasticidade muscular, e aí vem a vertente da educação física dentro de tudo isso, que é a didática e o planejamento. Por quê? Se eu tenho exercícios, né? Se eu não colocar ele dentro de uma periodização, levando as bases da biomecânica, de meios e métodos de treinamento, eles serão só exercícios. Eles não te levarão a resultado nenhum. Então, o que a gente... na nossa visão, a gente precisava criar um método que levasse os alunos aos mais variados resultados, desde criança, gestantes, idosos, atletas, pessoas sedentárias. Então, o nosso método hoje, ele agrega fortemente essas bases científicas dentro de um planejamento extremamente didático. E para quem que é esse método? Quem é que faz? Esse método ele pode ser direcionado tanto para fisioterapeuta quanto para educadores. Porque o que a gente vivenciou na prática? Por que isso? Por que criar essas bases metodológicas dentro de um método já com uma expansão tão grande no mercado? Por quê? Porque a gente precisa entender que o método Pilates também sofreu evoluções. Hoje em dia, as pessoas não buscam mais o método Pilates só para reabilitação, né? Grande parte do mercado são fisioterapeutas que trabalham, né, com maestria. Por quê? Porque eles abraçaram a área da reabilitação dentro do método Pilates. Mas hoje, com a evolução do método, as pessoas também estão buscando ele para condicionamento físico. E a gente precisa abrir essa visão, porque senão o aluno vai procurar o método Pilates e ele não vai ter esse resultado, se ele não for aplicado realmente com essas bases científicas e metodológicas dentro de um planejamento adequado. E aonde faz esse curso, Mara? Então, nós estamos na formatação dele. Tá? Nós já lançamos o curso de formação, tá? A gente já fez o primeiro lançamento. Também tivemos um curso online ao vivo de Pilates na gestação, que aconteceu na época da pandemia. E agora, todos eles, a gente está tendo uma nova formatação dele para ter mais um lançamento agora, que vai acontecer no início de 2023. Então, a gente vai fazer todo esse lançamento via redes sociais. Né? Então, as pessoas que se interessarem e quiserem mais informações, sempre nas nossas redes sociais, a gente está sempre lançando, né, como vai proceder tudo isso. Toda a estrutura dele ainda não está pronta, né? Isso. Ele está pronto, já está no Hotmart. Os 2 cursos estão na Hotmart, só não estão ainda liberados. Vai ser de quantas horas? Como é que vai ser isso? Então, o curso agora no início de 2023 vai ser um curso que vai abranger desde esse trabalho metodológico, didático, de gestão. Que tem aquela sigla? Que é o método TCO, Treinamento Científico Organizado Direcionado para planejamento, gestão e gestação.
Tá. Então, a gente vai abranger quem quer buscar uma especialização. Por exemplo, eu tenho um curso de formação em Pilates, mas eu ainda tenho necessidade de entender como funciona uma gestão dentro de um estúdio, né? Que é a vivência, que né? é a vivência, que é o que, para você ter um estúdio lucrativo, Sim. você precisa ter bases de gestão. Né? Então, não adianta eu abrir um estúdio hoje e não ter isso. Porque eu fiz um curso na BPRO, tá, de funcional, lá em Porto Alegre. E lá eles vendem também o curso, a vivência. Isso. Para você saber onde você compra o equipamento, Isso. como que você gerencia, exatamente como isso. que você contrata e tudo o que envolve, inclusive até o programa de catraca, os caras deixam tudo aberto para você. Quase que uma franquia, o cara te entrega né, a montagem todinha do negócio. Então, a gente hoje o nosso estúdio, ele tem o gerenciamento todo ligado a um sistema. Os alunos, eles usam um aplicativo, né? Isso que criado por vocês? Não, o aplicativo é terceirizado, tá? Mas eles têm essa autonomia de estar gerenciando as próprias aulas, e isso funciona muito bem. Qual o nome do estúdio? O estúdio Casa do Pilates. Casa do Pilates, aonde é? Fica no centro de Camboriú, né, na rua José Francisco Bernardes, bem próximo à Matriz, bem no centro de Camboriú, bem no centrão mesmo. Pé de figueira. Isso, exatamente isso. É isso mesmo? Bem isso. Eu tô brincando. Tá. E funciona, quais são os dias que ele funciona? Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 11, tá? E depois das 17 horas às 21 horas. Mara, para quem ainda não é do métier e quer conhecer, tem esse negócio de aula experimental, não tem? Como é que funciona? Tem. A gente oferece aula experimental gratuita para que o aluno possa ter contato com o nosso método, contato com o nosso estúdio, para ver se ele realmente se identifica com o método, né? A gente sempre gosta de falar que é um método diferenciado, então a pessoa precisa experimentar para ter uma visão de se realmente é aquilo que ela está procurando. Né? Que rua que é a filial aqui em Balneário que você falou? Não, aqui a gente teve uma filial. Mas aqui. A filial que você vai abrir, onde vai ser mesmo? Quem sabe, né? Já tivemos um estúdio aqui, né? Mas a gente acabou centralizando tudo lá em Camboriú, realmente. Mas vai ter que expandir. Vamos ver, né? Quem sabe franquias, né? Com certeza. Até com metodologia própria. Exatamente isso. Que legal. Sucesso, hein? Obrigada. E esse paralelo com a fisioterapia, é tranquilo? É muito tranquilo. Então, hoje a gente tem uma equipe muito fechadinha, assim, por quê? Porque a gente consegue unir um conhecimento no outro, né? Eu acho que são profissões que se unem dentro dos conhecimentos, principalmente no método Pilates, porque a gente trabalha no dia a dia, tanto com pessoas que buscam, né, reabilitação de lesões, como pessoas que buscam condicionamento físico. Então, a gente agrega um valor no outro. Nossos treinamentos que a gente faz constantemente com a nossa equipe é para unir as duas profissões e entender que elas podem andar lado a lado. E devem andar lado a lado. Então, a gente faz uma troca de conhecimento. Soma, né? Porque acrescenta. Exatamente. Até porque estudaram fisiologia do corpo. E a gente estudou fisiologia do exercício. Exatamente isso. Então, porque eu fiz um semestre eu de também fisioterapia. Eu cheguei a fazer 2 anos de fisioterapia. Então, eu tenho um pouquinho da vivência da fisioterapia. E é muito bom andar junto com essa galera. Exatamente. E hoje em dia, isso também trouxe para nós a gente ter protocolos de atendimento, né? Então, a gente tem protocolo de atendimento para gestante, para hérnia de disco, para diástase, para escoliose. Então, a gente começou a montar protocolos de atendimento para que todos da equipe, todos os colaboradores da equipe falem a mesma língua. Então, se um aluno entra no estúdio, ele não vai sentir diferença de fazer aula com um, com outro, com outro. Por quê? Porque a gente foi protocolando esses atendimentos. E hoje padrão, né? Tá padronizado. É padrão, até padrão de postura profissional. Tipo, protocolo de postura profissional, como atender bem um aluno, porque o aluno ele precisa entrar no estúdio e ser aconchegado pelo estúdio, né? Sim. Então, existe desde uma formatação de todas as necessidades de conhecimento científico até agregando esses conhecimentos de atendimento, de como o aluno precisa ser abraçado e aconchegado pelo estúdio. Mara, qual é a perspectiva para o ano que vem?
A perspectiva... da Casa do Pilates. Então, a nossa perspectiva é entrar na área de cursos, né? Nós estamos trabalhando firmes para isso. Tá. É o nosso desejo, tá realmente expandindo essa visão do método Pilates, dessa liberdade de movimento, dessas possibilidades do corpo humano dentro de uma metodologia científica. E sai bombando, tu consegue levar os dois no paralelo? Consegue. Por quê? Porque hoje a gente tem uma equipe bem fechadinha, né? Então, na verdade, até os cursos, eles foram sempre deixados um pouquinho, a gente sempre estava ali nos bastidores trabalhando com eles, mas a gente não conseguia aplicar porque não tinha uma equipe fechada, né? Que a gente possa dizer, agora a nossa metodologia está sendo aplicada realmente como a gente quer que seja. Okay. Então, hoje em dia, a nossa equipe está bem fechadinha, né, para que a gente possa também estar expandindo para a área de cursos. E tu acha que os cursos começam a funcionar a partir de quando? A partir de fevereiro. Fevereiro. É nosso lançamento a partir de fevereiro. É a previsão. É a previsão. Beleza. Mara, ficou faltando alguma coisa? Não, acredito que não. Acho que não, né? Meu amor, eu quero te agradecer. Obrigada. É um baita de um prazer ter você aqui. E vai voltar porque nós vamos falar de Pilates de novo. Opa, estarei aqui com certeza. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer estar aqui falando um pouquinho de toda essa história, de toda a minha paixão pelo método Pilates. Beleza, Mara. Muito obrigado. Obrigada. Moçada, um grande abraço para vocês.